Fala pessoal, a paz a todos, tudo bom com vocês? Nós temos visto a necessidade de bons pregadores em nossos púlpitos, pessoas que pregam a palavra de Deus de maneira clara e cheia da presença de Deus. E eu queria compartilhar com vocês sobre como preparar um sermão. Vamos lá pessoal, o termo grego, homilia, significa um discurso com a finalidade de convencer e agradar. Portanto, homilética significa a arte de pregar. Homilética é a ciência que se dedica ao estudo da palavra de Deus. Eu não sei se você já participou de cultos que a gente escutou a palavra de Deus, mas não entendeu nada do que estava sendo pregado. Foi uma pessoa que tentou transmitir a palavra de Deus, mas sem estudar, sem praticar aquela palavra, sem olhar direitinho o significado das palavras. E eu queria compartilhar com vocês sobre isso, como montar uma pregação que realmente vai impactar as vidas, como montar uma estrutura de uma pregação bem rápida, tá bom? A arte de falar em público nasceu na Grécia Antiga, com o nome de retórica. O cristianismo passou a usar esta arte como meio de pregação, que no século XVII passou a ser chamada de homilética. Essa é a arte de pregar. Quando você está pregando, você está praticando essa arte homilética, tá bom? Vamos lá, a primeira coisa que você vai precisar é de um texto bíblico. Você precisa olhar na palavra de Deus e pedir ao Espírito Santo um texto para te revelar, para você pregar. É como se você chegasse no púlpito e você desse Pai do Senhor, meus irmãos, Shalom, alguma coisa desse tipo, e falasse para abrir o texto que você vai pregar. Por exemplo, abra comigo Mateus capítulo número 6, versículo número 6. Depois que Deus te mostrou o texto, agora você vai começar a montar o seu sermão. E a primeira coisa que devemos começar é pela introdução. O que é a introdução? O que vai ser falado daquele texto. Por exemplo, sobre oração. Você vai explicar aos irmãos: meus irmãos, eu tenho recebido direcionamento de Deus, que em todas as gerações, desde os antepassados, nós temos visto que tem uma coisa que move o coração de Deus. É pessoas que decidem buscar a Deus em oração. Por exemplo, essa introdução bem básica. A introdução é a parte inicial de uma pregação. Você vai introduzir as pessoas a ela entenderem de qual assunto você vai ministrar naquele dia. Se for de oração, por exemplo, você vai explicar a importância da oração nesses últimos tempos, ou para aquela igreja, ou para aquele congresso, a importância de uma geração orar e buscar a face de Deus. Vamos lá, pessoal, olha aqui no meu estudo, tá? Esse aqui é o meu estudo, ó. Eu que preparei esse estudo, viu? A introdução é importante para uma pregação porque é a primeira impressão que o ouvinte tem do sermão e deve chamar a atenção para o tema e o pregador. A introdução, pessoal, é muito importante para a pregação, porque ela vai fazer com que os ouvintes tenham a atenção voltada ali no começo da sua pregação. Vamos lá. A introdução é o que vai ser tratado de forma pequena. É mais ou menos entre 5 a 7 minutos a introdução de uma pregação, tá bom, pessoal? É o que vai ser falado, né, de qual a importância daquilo, o que faz, né, daquilo ser importante, é a experiência que tem daquilo, é mais ou menos isso, tá? Então já estamos aí montando a pregação, estamos começando pela introdução. A introdução tem que ser apropriada e deve estar relacionada com o tema, mas cuidado para não antecipar o sermão. A introdução é só algumas coisas que é falado sobre aquilo que você vai pregar. Não fala as coisas primeiro que você vai pregar. Só uma introdução, é aquilo que você vai ali, né, relacionando com a pregação. Deixa eu te dar um exemplo de uma introdução que é ruim. João era homem de Deus. Essa introdução, ela não tem tanta abrangência, mas se você falar assim, ó, João era um apóstolo de Jesus Cristo, que andou com Jesus, que teve uma visão em Apocalipse e tal, sobre isso você vai dar uma visão ampla mais de algo que vai acontecer. João, quem ele era, onde ele nasceu. A introdução é 30% da sua pregação, sabe por quê? Porque é ali que você vai manter a atenção do público ou você vai perder ela durante a sua pregação. Vamos lá, vou te dar um exemplo de um texto. Mateus 6 e 6.
Tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta, e ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que está em secreto te recompensará. Como eu faço a introdução desse texto? É como eu falei, você vai dizendo algum assunto que tem a ver com esse texto. Por exemplo, eu tenho visto nessa geração e nas gerações anteriores que o que move Deus, o que move a presença de Deus é uma geração que ora. Olha essa tradução, ela foi simples, mas ela se voltou completamente para aquilo que eu vou pregar, que é sobre oração. Vamos lá, eu queria te mostrar um versículo fora de contexto. Deleita no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Salmo 37, 4. Interpretação errada. Se eu obedecer a Deus, Ele vai dar tudo o que eu quero. Essa é a interpretação errada. A interpretação certa, se o seu prazer está em Deus, você deseja as coisas de Deus. Quando os seus desejos se alinham com o desejo de Deus, eles se cumprirão. Sua vontade precisa estar alinhada com a vontade de Deus para que as coisas fluam na sua vida. Essa é realmente a interpretação certa. Importante também você saber o contexto do texto. Quando você está preparando o sermão, você precisa saber o contexto. Por exemplo, onde foi, quem falou, quando falou e para quem falou. Isso é muito importante para uma pregação bíblica. Por exemplo, quem falou? Jesus. Quando? No Sermão do Monte. Para quem? Para multidões e os seus discípulos. Quando? No começo do seu ministério. Então, pessoal, essa foi a aula de introdução. Os primeiros 40 segundos são tão importantes quanto os 40 minutos de pregação que você vai pregar. Então é muito importante você saber o contexto do texto, para quem foi, quem estava falando, quais os direcionamentos, antes e depois, para você ter uma base de introdução que realmente vai fazer com que o público preste atenção na palavra que você vai ministrar. Que Deus abençoe, até a próxima aula que veremos aí logo logo.